paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal IBD e Você, um canal feito para você. Eu sou o professor Janilson e eu estou aqui de volta ao lado do professor Heraldo para nós comentarmos a nossa lição de número 9 das revistas bíblicas editoras CPAD. Nós estamos estudando, queridos, durante esse trimestre, como já apresentado em outras lições, a temática do trimestre que é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Essa é a nossa temática maior e a nossa lição de número 9, no qual está inserida e que faz parte da temática maior, é Vivendo o Fervor Espiritual. Esse é o título da nossa lição de número 9. E o textuário da lição está em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A recomendação de Paulo ali aos irmãos da cidade de Éfeso. A nossa verdade prática, a síntese prática da lição diz: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo com o Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Então, o nosso comentarista aqui, ele estende a compreensão do que é ser cheio do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, ela está em Efésios capítulo 5, versículo 15 ao versículo 20. E a nossa lição, como é de costume, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico, nós vamos estudar a importância da devoção pela palavra e oração. O segundo tópico, amados, diz a importância em manter-se cheio do Espírito. E o terceiro tópico é vigilantes contra a frieza espiritual. Então esses são os 3 tópicos da lição e nós convidamos você a nos acompanhar nesses comentários. Lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. E eu queria fazer, como eu tenho feito em algumas introduções das nossas lições, era fazer esse rápido comentário em relação a interação com o professor. É um quadro que só tem na revista de professor, mas que você pode aproveitar aqui para fazer uma introdução da lição. E esse quadro de interação com o professor, esse primeiro contato, o nosso comentarista diz: a frieza espiritual paralisa as pessoas, que no caso aqui as pessoas são os crentes, né? Já que são os crentes que têm vida espiritual. E a ausência do fervor espiritual tem a ver com a ausência ou falta da disciplina devocional. Todos nós sabemos que ser disciplinado não é algo muito fácil, muito simples, mas necessário. Eu sempre gosto de dizer para o professor Heraldo que existem coisas que elas são difíceis muitas vezes, mas são necessárias para a vida, e a devoção é uma delas, importantíssimas para a vida espiritual, sem a qual nem há vida espiritual. E aí ele continua dizendo que essa vida espiritual é tão necessária que isso impacta no viver diário do cristão, na sua vida moral e automaticamente reflete no seu comportamento, tanto em comunidade quanto na sociedade, no mundo, né? Já que nós temos a responsabilidade de transmitir ao mundo um testemunho. Não é aquela ideia do marketing pessoal, não é nada disso, mas um testemunho no qual não é eu que digo, mas o outro que está próximo de mim que observa. E aí, professor Heraldo, a nossa introdução, o nosso comentarista diz aqui que o ser cheio do Espírito Santo no livro de Atos, aí que ele cita o capítulo 2, que é o capítulo do Pentecoste, ele diz que isso tem a ver com o batismo no Espírito Santo, esse enchimento do Espírito Santo. Mas a gente também vai tratar aqui na nossa lição do enchimento conforme Paulo descreve aos irmãos de Éfeso, que tem a ver já com o progresso da vida espiritual, que envolve a devoção, né? Ou seja, esse enchimento através da devoção. Então tem uma característica um pouco diferente daquilo que nos é apresentado em Atos, que é mais instantâneo. E entrando aqui na nossa lição, professor Heraldo, e eu já passo para o senhor aqui nesse primeiro tópico, a devoção ou a importância da devoção pela palavra e pela oração, dizendo que nós cristãos, nós temos, ainda que não se perceba, mas você vai compreender que nós temos uma vida em comunidade,
Só que é aquela vida da vida comunitária, vir para a igreja, para o culto, se envolver nos trabalhos da igreja, esse tipo de coisa. Mas nós precisamos também ter uma outra vida, que essa é particular, é pessoal, que é justamente essa vida devocional com Deus, professor. Corretamente. Saudações aos amados irmãos, a todos que nos acompanham através do canal EBD Você. Tópico 1, a importância da devoção pela palavra e oração. Professor Nilson, lembrar que dentro do contexto brasileiro, né? Sim. Essa palavra devoção, devoto, ela tem sofrido alguns desgastes, e tanto que no meio evangélico, assembleiano, a gente não usa muito. Praticamente não usa, né? A palavra devoção, devoto, a palavra fiel, né? Como se ela não tivesse lugar na vida cristã. Correto, mas são bíblicas, né? Sim, então perfeito. A gente vai trabalhar essa questão do conceito de devoção, lembrar o que o próprio pastor Ezequiel Soares está tratando aqui, né? Porque a devoção, na verdade, ela tem a ver exatamente com apego, né? Com a dedicação e com o zelo que nós crentes deveríamos, não sei se temos, mas deveríamos demonstrar, professor Anilson, por algumas práticas, né? Orientadas pela palavra, respaldadas pela palavra, como é o caso da oração, da leitura, evidentemente, devocional da palavra em si, que nós vamos estar vendo aqui os dois, oração e a palavra no segundo tópico, né? E também a respeito do jejum, já que não vai tratar lá a respeito do jejum nem em nenhum dos tópicos, você lembrar que essa prática também, na verdade, o ensino a respeito do jejum apesar de não estar, mas faz parte da devoção, né? Faz parte da devoção, né? Porque na verdade a devoção, ela tem o seu aspecto bíblico positivo, evidentemente, porque ela está intimamente ligada, professor Nilson, à disciplina da vida cristã. Sim. Que nós deveríamos exercer, né? Se nós não estamos exercendo, estamos falhando e precisamos retomar essas práticas da oração, com certeza, da leitura da palavra, que a gente vai estar vendo daqui a pouco, e um deles, o jejum, apesar de não estar em outro tópico aqui, mas faz parte, como o professor Nilson já falou. E a gente precisa só desmistificar algumas questões em relação a isso, né, professor Nilson? Porque a questão do jejum, propriamente, né? E é até importante, professor, porque se alguém chamar um crente de devoto, ele não entender, ele pode até se achar ofendido, né? Perfeito, pode até se achar ofendido, né? Então, a devoção tem a ver com essa prática, né? A disciplina da vida cristã, o apego, o zelo, o cuidado, né? A vontade de querer orar, de querer aprender, né? De querer viver, na verdade, a vida prática cristã. E o jejum faz parte. Uma das questões em relação ao jejum, professor, é lembrar que o jejum, a gente tem que entender que o jejum não é simplesmente você passar fome, né? Passar um período de fome, porque é claro que existem jejuns que podem ser feitos de outra forma, mas normalmente se trabalha em cima aqui da abstinência de alimento sólido ou de líquido, né? Perfeito. Só que quando eu abro mão de comer, professor Janilson, né, de ingerir um alimento sólido, eu estou dando ali uma demonstração, deveria ter essa consciência de, na verdade, estar tendo fome da presença de Deus. Eu tenho fome de Deus. Então, quando eu deixo de me alimentar, por exemplo, ou de ingerir um alimento líquido, inclusive a própria água, eu estou dando uma demonstração que, ao fazer isso, eu estou, na verdade, tendo sede da presença de Deus, sede da presença do Espírito Santo, né? Então, é isso que tem que me mover. Sim. Quando eu praticar o jejum, não é apenas o abrir mão, mas o querer a presença de Deus, até por conta, professor Nilson, que o jejum em si não é para me tornar santo, ele me torna menos carnal, não é isso? Então, ao me tornar menos carnal, abre-se um precedente, né, para que o Espírito Santo, não é isso? Tenha a liberdade de fazer o trabalho que tem que fazer na minha vida. Então, vamos lá. Se tudo isso que nós praticarmos, professor Nilson, não promover em nós santificação, humildade, prudência e sabedoria, então essa devoção ela não tem validade, né? Diante de Deus. Então nós temos o subtópico 2 falando sobre a oração e a palavra. Eu já gostaria pelo menos de citar aqui, deixar para o professor Nilson, o que o professor Ezequiel Soares, o pastor Ezequiel Soares, perdão, também é professor, né? Menciona aqui no subtópico 2, ele vai dizer claramente, eu concordo com ele diz assim, não existe vida espiritual abundante sem oração, professor Nilson. Perfeito, professor Heraldo, porque sem oração, a oração é que diz que nós estamos vivos. Há aquela analogia que eu acho até muito boa, que orar é que nem respirar. Se você parar de respirar, você morre, não tem como. E a oração do mesmo jeito. Se parar de orar,
automaticamente não haverá vida espiritual, né? E essa oração, ela é o nosso momento com Deus, aquela vida que eu disse que não é a comunitária, ainda que nós oremos na vida comunitária, né? Mas aqui principalmente é aquele ponto que Jesus diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ou seja, vai para lá e fica lá sós com Deus, e lá. Então é essa oração que o Medeiros está falando aqui, porque na igreja nós sabemos que nós vamos orar. Então, às vezes, eu já ouvi alguém dizer que não, mas a gente ora na igreja. Não, mas aí muitas vezes é alguém dirigindo a oração e você muitas vezes acompanhando. Concordando. Né? Amém, né? Não, mas quando você está nessa vida devocional, nesse momento devocional, aí não, aí é você falando que você... E detalhe, professor Aldo, na vida particular, nós temos a oportunidade de dizer algumas coisas a Deus que a gente não diria da vida pública. Não, sem dúvida nenhuma, né? Eu gosto da citação do pastor GDL, professores, que ele diz assim que um santo de joelhos enxerga muito mais longe do que um filósofo na ponta do pé, né? E é interessante que aqui vai reforçar, e a Bíblia também, professor, sobre a necessidade tanto da oração, que o próprio Jesus, né? Ele tinha o hábito de orar, né? Era Jesus, né? Ele tinha o hábito de orar. Ele poderia dizer: eu sou Deus, não preciso orar. Não preciso, né? Sou santo, que a Bíblia diz lá em Hebreus que ele não teve pecado nenhum, né? Então não precisa orar, mas ele houve a necessidade de falar, porque a oração é isso, falar com Deus, né? Abrir o coração, rasgar o coração, né? Para falar das coisas que estão dentro daquilo que sufoca, né? Daquilo que incomoda, né? Então vamos lá. Então nós temos aqui o subtópico 3 falando sobre o viver sabiamente, professor Janilson. Por quê? Porque o viver sabiamente é colocar em prática, né? Sim. É sair da teoria. Essa vida devocional, né? Ou dessas meras atividades que talvez eu exerça por hábito, né? Mas que às vezes não refletem na minha vida no dia a dia, no meu relacionamento interpessoal, né? Com a minha esposa, com meus filhos, com meus vizinhos, no meu trabalho, enfim. As pessoas não percebem isso. Ainda que eu ore, ainda que, claro que é válido, né? Ainda que eu ore, ainda que eu leia a Bíblia todo dia, ainda que eu jejue todo dia, mas é aquilo que Paulo falou lá em Coríntios, né? 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Ele mostrou a prática do amor ali, né? Não tem a prática do amor, então na verdade nada interessa. Então assim, essa questão do viver sabiamente, ela perpassa por essa questão, professor Janilson. Ela pressupõe exatamente nós lembrarmos que dentro da teologia paulina, né, ser cheio do Espírito Santo não tem a mesma conotação do que as cartas, por exemplo, do que o Evangelho de João. Perfeito. Por exemplo. Exatamente. Porque ser cheio do Espírito Santo em Atos e em João é você realmente ser batizado com o Espírito Santo. Mas quando Paulo fala do crente ser cheio do Espírito Santo, ele está falando de vida prática. De vida prática. De conduta, ele está falando de caráter, não é isso, professor Nilson? Perfeito, professor. A gente vai explorar melhor esse tema no tópico 2, por isso que nós pedimos para você nos acompanhar. Vamos Seguindo. Que diz aí, professor Nilson. Perfeito, professor. Remindo o tempo, né? Que seria mais ou menos nós aproveitarmos o tempo, compreendermos o que o tempo é mal, professor Geraldo, e aproveitarmos toda e qualquer oportunidade que Deus nos dá, né? E aí, professor Geraldo, eu queria que o senhor seguisse nesse ponto aí do remindo o tempo. Né? Então vamos lá, remindo o tempo, né? É interessante que o texto todo numa sequência, né? Numa sequência. Então ser sábio também tem a ver com isso, né? Então remir o tempo, na prática é fazer o uso adequado, né, do tempo, porque isso na prática, professor Nilson, acaba sendo um sinal de amadurecimento do crente, né? Quando eu passo a ter essa habilidade, a competência, o domínio de administrar, de remir esse tempo, isso é uma demonstração de que eu entendi o Evangelho, né? Sim. Estou procurando viver o Evangelho de forma amadurecida, né? Isso é importante. Mas lembrar, professor Nilson, que quando Paulo trata dessa questão do remir o tempo, ele aponta para duas questões fundamentais. Uma, nós devemos aproveitar o nosso tempo cronológico, evidentemente, não é? O tempo que nós temos disponível como crente, administrar as 24 horas do dia, né? Nós temos família, temos trabalho, né? Temos os nossos afazeres, mas sempre encontrar um momento ali, professor Nilson, para quê? Para oração, que nós já tratamos ainda há pouco, né? Para a leitura da palavra, para o nosso devocional, né? Para estarmos jejuando, para estarmos envolvidos nas atividades, digamos, corriqueiras da igreja, né? Seja escola dominical, nos cultos, nas programações, tudo isso é uma exigência para a vida prática do crente. Nós temos que empregar esse tempo nisso. Mas Paulo,
parece está tratando de coisa maior quando ele fala de remir o tempo. Avançando um pouco mais. Avançando um pouco mais no conceito, porque ele vai, além dessa questão que nós já falamos há pouco, em relação ao tempo, parece que ele nos aponta para a necessidade de eu, como crente, entender algo ainda mais profundo, no sentido, professor Nilson, de procurar aproveitar todas as oportunidades que nos aparecem, principalmente para estarmos fazendo menção a respeito do nome de Jesus, pregando, evangelizando alguém, ainda que não oficialmente. Eu não saí com um folheto na mão, mas o professor Nilson talvez tenha experiência, não sei, sim. de repente, num dado momento, numa conversa, né? A conversa propriamente ela abre ali um leque, né? Para que você entre lá, né? E aproveite essa oportunidade para pregar o evangelho. E eu só gostaria de estar mencionando aqui, professor Nilson, que lá no primeiro momento, quando Paulo usa esse termo remir o tempo no grego, né? Ele usa um verbo que diz respeito, na verdade ele é emprestado da área comercial, né? Porque ele significa comprar né? O verbo remir o tempo, lá quando Paulo utiliza, como se nós tivéssemos que adquirir uma coisa que não está conosco, né? Então nós precisamos usar plenamente esse tempo para as oportunidades de manifestar o Evangelho. Aí eu me lembrei, professor Nilson, de uma citação do Randy Phillips, né? Que ele fala que o termo remir o tempo tem a ver com oportunidade, né? E ele vai falar que a palavra oportunidade no latim, ela significa seguir rumo ao porto, né? Na verdade ele se refere a um hábito, né, na antiguidade que os marinheiros tinham, de quando eles iam para chegar ao porto de uma cidade, às vezes o tempo não era favorável, o vento, a maré não era favorável, então eles ficavam meio que à distância do porto, né, observando se mostrava tempo favorável, mudaria, né? Meteorologicamente, se isso se tornaria favorável. Ele ficava ali atento. Então, na hora que a maré era favorável, o vento era favorável, todas as condições meteorológicas apontavam que era favorável, então eles tiravam a âncora, né? E então seguiam para poder ancorar e atracar no porto, né? Então isso é muito emblemático, professor Janilson. Perfeito, professor. Para nós finalizarmos essa expressão remindo o tempo que Paulo fala aqui, e ele diz que a necessidade disso é porque os dias são maus. E aí isso me traz isso amplia o entendimento, professor, isso lança um farol, porque se na época de Paulo os dias já eram maus, imagina hoje. Então veja a necessidade, se lá os irmãos tinham necessidade de remir o tempo, compreender o tempo, como o senhor estava dizendo, aproveitar o tempo, como o senhor acabou de colocar, muito mais nós hoje, porque hoje, se Paulo vivia os dias maus, hoje nós vivemos dias que a gente poderia dizer assim, maus no sentido, de maneira assim, muito mais intensa, né? Mal elevado à potência de 10. Sim, muito mais, né? Com certeza, né, professor? Então, o senhor queria dizer mais alguma coisa, professor? Não, é exatamente isso, né? Na prática, o que Paulo está recomendando é que nós estejamos atentos, né? Observando o momento oportuno de, principalmente, como eu falei, estar falando de Jesus para alguém, né? Isso pode ocorrer dentro de uma conversa absolutamente natural, né? Você não precisa se programar para evangelizar, às vezes numa conversa natural. Sim. Até mesmo no meu trabalho, esses dias eu tive a oportunidade lá, às vezes pessoas aparecem, aí apareceu lá falando sobre aquela história lá, a pessoa que lembrou, né? Dentro do contexto, ouvindo ali, falou sobre aquele momento em que Salomão faz o julgamento da decisão lá da criança quando vai partir, né, de uma mãe, aquela história toda que a gente conhece lá em 1 Reis, né? Sim, perfeito. Capítulo 3, se não me engano. Uma das primeiras atitudes nele, que o povo percebeu que nele havia uma sabedoria. Ele estava Gibeá, né, e aí em sonho Deus apareceu para ele, tem toda aquela história, mas ele entrou nessa situação lá. E eu falei para eles da situação, o contexto, a história todinha, que eles não lembravam, eles estavam jogando meio por alto. Mas aproveitei para fazer uma outra coisa, por isso, lembrar que ele era filho de Betseba, né? Aí eu fui buscar a história de Betseba para mostrar lá o erro de Davi, toda a história, eles ficaram ouvindo atentamente, né? Então você acaba ali pregando a palavra sem que as pessoas percebam que você está pregando, porque eles te deram oportunidade para falar, né?
Então, naturalmente, você vai e entra, né? E é justamente esse o ponto da sabedoria. Por isso que o provérbio diz que quem ganha a alma, sábio é. Porque é necessidade essa sabedoria. Talvez se você fosse direto, chamava, vem cá, eu sou crente, quero falar do dia. Exatamente. Eles iam logo, né? Não iam. Mas surgiu a oportunidade. Levantar barreira. Estavam falando de Davi, eu puxei Salomão. Perdão, aí a conversa vai se encaminhando. O próprio Espírito Santo, professor, vai dando esse encaminhamento. Vai dando, pode ter certeza. Perfeito. Amém. Então aqui nós ficamos com o nosso tópico 1. Tópico 2 da lição: a importância em manter-se cheio do Espírito. Professor Heraldo, a nossa introdução já deixou claro que ser cheio do Espírito, conforme Paulo descreve em Efésios 5, aqui inclusive é o que está na nossa leitura bíblica em classe, versículo 18, ele tem um contexto diferente, ou um foco diferente do contexto de Atos e do contexto de João, até como o senhor colocou, né? Então a gente observa, professor Heraldo, por exemplo, que em Atos a gente vê um enchimento de uma forma mais dinâmica, mais instantânea, né? Que qual é o propósito lá? Era trazer dinamismo à vida dos crentes. Por isso Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então essa dinâmica, ela tinha um propósito que o Espírito trouxe, enchendo de maneira instantânea, tinha um propósito missiológico. Então a gente já começa a entender por que a dinâmica é diferente. Já em Efésios, a gente percebe um enchimento que ele está casado com a santificação progressiva. A santificação vai avançando, o Espírito Santo vai cada vez mais tendo espaço na vida, vai enchendo. E a gente percebe que ali o foco ele é eclesiológico, ou seja, para que eu saiba o que é ser igreja, ou como viver como igreja de Cristo, né? Então o aspecto ali, ele é um pouco diferente. É aquela ideia de que é um enchimento, professor Heraldo, que não é o mesmo de Atos de forma instantânea, mas é um enchimento progressivo. Por isso que Paulo, a ideia ali é de enchei-vos do Espírito. Os comentaristas dizem que isso é um imperativo de Deus para nós, dizendo: encham-se a cada dia progressivamente. E esse enchimento do Espírito, e é isso, professor Heraldo, que se a gente não entender essa dinâmica, a gente pode confundir as duas coisas. Esse enchimento aqui, ele também, professor Heraldo, tem a ver com aquela vida que você vai perceber mais serena na igreja. E aí isso é importante para nós, porque no meio pentecostal, se a pessoa não vê aquele dinamismo, ele tem dificuldade de perceber que a pessoa é cheia do Espírito Santo. E na verdade vê que a pessoa tem uma vida extremamente ajustada, tranquila na igreja. É esse enchimento aqui da serenidade, diferente e esse enchimento aqui, ele é progressivo, que é diferente do enchimento de Atos, que é mais instantâneo. Por isso a explosão. Por isso, então a gente precisa entender isso. Lá o foco era missiológico, era necessária essa dinâmica para dar impulso ao trabalho da igreja que ia começar. Para tirar a igreja de Jerusalém. Para tirar a igreja de Jerusalém. Aqui não, aqui Paulo tem um contexto mais pastoral. E é isso que a gente precisa entender. O professor foi extremamente feliz ao usar esse termo. É pastoral. Você usou outra palavra que eu gostei muito, você falou ajustamento. É exatamente isso, né? E me lembra de um texto lá que é um outro contexto, mas a gente vai fazer uma aplicação secundária, tá? É bom que entenda. Quando lá em Levítico 6,13, né, o texto diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e diz assim: e não se apagará. Lá não diz que o fogo não vai dar de repente uma baixada, né? Correto? Correto. Mas que ele não vai se apagar. Então, quando aqui fala sobre a importância em manter-se cheio do Espírito, que é o tópico 2, eu entendo, professor Janilson, exatamente a necessidade de nós termos uma continuidade da vida, ainda que não seja naquela explosão que o professor Janilson falou lá de Atos, né? Mas que essa vida demonstre essa maturidade de eu sempre dar um passo seguro, não recue na minha fé, não é isso? E de forma sólida, professor Janilson, a cada dia
eu vou avançando, vou sentindo a necessidade de estar mais perto de Deus, de buscar a Deus, porque esse manter-se cheio tem a ver com isso, né? Então vamos lá, o subtópico 1 é usado o texto do versículo 18, parte A, em que Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, né? É importante ressaltar que Paulo não está necessariamente aqui condenando o uso do vinho, ele está condenando o abuso do vinho, tanto que se nós lermos, por exemplo, a recomendação dele lá em 1 Timóteo, para o próprio Timóteo 5:23, né? Timóteo estava doente no estômago, ele recomendou com um pouco de água, recomendou perfeitamente que ele usasse como um elemento medicinal. Perfeito. Agora a gente vai ler textos, por exemplo, como Provérbios 31:6, em que mostra a desgraça que causa da vida de alguém o abuso, né? que é escravo, né? É um beberrão inveterado, né? Perfeito. Salomão fala a respeito dessa consequência desastrosa, professor Perfeito. Então, logicamente que quando Paulo recomenda esta ordem negativa, dizendo não vos embriagueis, né? Paulo está, na verdade, justificando os efeitos danosos e até desastrosos, né, professor, devastadores que o vinho pode causar na vida de alguém que é dependente. Perfeito. E essa é uma questão. Agora vamos para o subtópico 2, por exemplo, que a gente já acaba misturando as duas coisas. Porque elas estão conectadas. Né? Então ele vai dizer lá no primeiro momento: e não vos embriagueis com vinho, mas no subtópico 2, que tem a ver com a sequência do versículo 18, né? Sim. A parte B ele vai dizer: mas enchei-vos do Espírito, né? Veja que agora Paulo está dando uma ordem positiva. Na primeira ele deu uma ordem negativa: não faça. Nessa ele está dizendo: faça desse jeito aqui. É como se ele dissesse assim na parte A do versículo, dizendo: não faça desse jeito. Perfeito. Na parte B ele está dizendo: faça desse jeito aqui, não é? Então ele vai dizer: mas enchei-vos do Espírito, né? Então ele vai estabelecer aqui, professor Janilson, uma coisa interessante que o pastor HDL chama de semelhança superficial. Como é que se dá isso? Quando ele faz aqui: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então ele está trabalhando as duas questões, né? Paralelamente. Né? E o pastor HDL chama isso de semelhança superficial. Por quê, professor Nilson? Essa semelhança superficial? Porque ele vai dizer que uma pessoa bêbada, indiscutivelmente, e isso a gente não pode discordar, claro, uma pessoa bêbada, ela está sob a influência do álcool. Uma pessoa cheia do Espírito está sob a influência do Espírito. A semelhança superficial é essa, está sob o domínio. Só que a gente sabe que, infelizmente, professor Nilson, quem está sob o vinho, na maioria das vezes, ele está sob a influência do vinho, e as consequências, né, os resultados, eles até a prática, a atitude da pessoa completamente sempre vai descambar para alguma atitude vexatória, né? Paulo usa a expressão devassidão aqui e tudo mais, né? Perfeito, senhor. Pode continuar. Então, sempre vai acontecer isso, né? Então, quando a gente olha essa questão colocada lado a lado, professor Nilson, a gente vai perceber que, além dessa semelhança superficial que o pastor HDL menciona, porque qual é a semelhança superficial? Essa de estar sob domínio. Cada um está sob o domínio de alguma coisa. O bêbado sob o domínio do álcool e o crente sob o domínio do Espírito Santo. Mas além dessa questão da semelhança superficial, há o que ele chama de contraste profundo. O que é o contraste profundo, professor Janilson? O bêbado, por estar sob a influência do álcool, o bêbado, ele perde o controle de si. Né? Sim. Diferentemente do crente sob o domínio do Espírito Santo, que é o contrário, ele passa a ter domínio de si. Então, enquanto um perde, o outro tem mais domínio ainda. Então, eu estar debaixo do domínio do Espírito Santo me passa a fazer eu, como um ser humano, a ter domínio sobre os meus impulsos, não é? E isso, professor, tem a ver justamente com o que foi estudado numa lição passada sobre os frutos do Espírito, que é um deles é o domínio próprio, né? Ou seja, uma das manifestações do fruto do Espírito é o domínio próprio. E o domínio próprio justamente se dá porque você está sobre a influência do Espírito Santo, conforme o professor Aldo acabou de explicar. Existe, assim, como a gente estava falando, essa semelhança superficial. Os dois estão sob domínio, um sob o domínio do álcool, sob o domínio do Espírito.
né? Aí vem o contraste profundo. Quem está sob o domínio do álcool, né? Ele passa a perder o domínio de si, né? Aí é quando ele começa a fazer todas as besteiras, as mais inimagináveis possíveis, né? Perfeito. E quem está sob o domínio do Espírito Santo, em contrapartida, que é o crente, né? Ele passa a fazer um movimento contrário. Ele passa, né, a ter mais, digamos assim, clareza, né? A ter mais, como a gente pode colocar? O que o senhor acabou de explicar no tópico 1, da ideia do ver mais distante. Ver mais distante, exatamente isso, né? De estar mais lúcido, né? Quanto às suas ações, se elas são vergonhosas, se elas são deploráveis, se elas são condenáveis. E mais seguro delas, né? Mais seguro delas. E o resultado a gente sabe que é justamente isso, né, pessoal? Que quem se embriaga geralmente torna-se uma pessoa mais embrutecida, né? Uma pessoa mais desenfreada, é aquilo que você falou, dissoluta, como o Paulo fala, né? Desequilibrada, professor Nilson. E em muitas situações as tragédias estão aí, familiares, né? Enfim, né? Não tem como a gente colocar aqui, o tempo evidentemente não dá, mas para que a gente entenda. Diferentemente do crente, quanto mais ele está sob o domínio do Espírito Santo, né? Não é isso? Mais vida madura, equilibrada, né? E de qualidade, professor, isso ele vai ter. Perfeito. Ainda que, digamos, sempre tenho falado isso aqui, que eu lembro, não esqueci quem foi o autor que fala isso, professor, mas ele diz assim: ainda que de repente nós não tivéssemos a promessa do céu, de vida eterna, no mínimo o crente estaria vivendo uma vida tranquila aqui, socialmente falando, né? Eu sempre gosto de dizer, professor, quando alguém me pergunta por que eu sou cristão, uma das perguntas simples que eu gosto de dizer é porque o cristianismo, se fosse falar em termos de filosofia de vida, é a melhor filosofia de vida que existe. É por causa disso. Mas o propósito maior, na verdade, é porque Jesus nos salvou. Ele é o motivo da nossa vida. Perfeito. Mas poderia responder de forma bem simples assim, né? Correto. Nós temos o último subtópico, que é o 3. Perfeito, professor. Não confundir com batismo no Espírito Santo. Não confundir o quê? Esse enchimento, né? Que justamente é o que Paulo está tratando aqui em Atos. Eu já falei daquele instantâneo e do enchimento progressivo. O nosso comentarista, professor, daqui, no último parágrafo do subtópico anterior, ele fala sobre a plenitude do Espírito Santo. E eu gostei, como uma vez eu ouvi o pastor Silas Daniel falando dessa plenitude do Espírito, e ele fez uma colocação que eu concordei em grau, gênero e número com ele. Ele disse assim: olha, há o batismo no Espírito Santo, há o enchimento que Paulo fala, que também é tratado na Bíblia como um enchimento, tanto o batismo quanto Efésios 5,18, mas ele diz assim: a plenitude do Espírito é justamente esse casamento dos dons e dos frutos do Espírito. Então, ele diz assim: ó, isso é a plenitude. Pois é, então vamos lá, só para encerrar esse subtópico aqui, e o tópico 2 e o subtópico 3, né? Perfeito. Então, não confundir com o batismo no Espírito Santo. Que é o batismo de Atos lá, né? Isso, e aqui embaixo, já mais embaixo aqui, eu vou ler inteiro o que o pastor Ezequiel Soares diz. Ele diz assim: observe a frase, que ele está se referindo a Atos 4:8, né? Sim. O texto diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, né? Aí ele continua o texto dizendo: ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Veja que nós estamos em Atos 4:8, já muito depois do Pentecostes. Já tinha Mas mesmo acontecido. assim a Bíblia diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, né? Já em Atos 4:8, depois dele ser batizado. Então ele vai continuar o raciocínio aqui, o pastor Ezequias. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Exatamente. Da mesma forma, o trecho: Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito, isso já em Atos 13:9. Perfeito. Sendo que Paulo foi batizado lá para trás. Lá no 9, quando Ananias foi visitado. Perfeito. Então, é interessante que tanto Pedro quanto o apóstolo Paulo, a Bíblia se refere no momento posterior ao batismo, que eles foram naquele momento cheios, não é isso? Então isso aqui não tem a ver com o batismo, porque eles já eram batizados. Perfeito. Tem a ver exatamente com esse reforço dinâmico, né, para fazer a obra. Ele diz assim: fala de alguém já batizado no Espírito Santo, e é evidente que cheio do Espírito se refere à plenitude do
espírito, né? Isso é muito bem explicado. Justamente isso, professor Heraldo, essa evidência que você vê. A analogia que eu gosto de dar, professor Heraldo, para essa dinâmica, para esse enchimento do Espírito em Pentecoste, para fazer uma comparação com esse em Atos, do Pentecoste, eu poderia usar a analogia do atleta, daqueles jogadores de futebol, do futevôlei, por exemplo, que o propósito é, quando é dada a partida na bola, ele não pode deixar aquela bola cair no chão. Então, o Pentecoste, quer dizer, se ele permitir que aquela bola caia no chão, ele perdeu. E o Pentecoste é justamente isso, é essa bola levantada de forma instantânea, dinâmica, que você não pode deixar ela mais cair. Mas para ela não cair mais, aí nós vamos entrar em Efésios, que é onde não deixa a bola cair. Isso me fez lembrar até ontem, eu estava estudando o texto e me lembrei eu estava assistindo um filme de um desenho aí infantil, né? Sim. Estudando com o meu menino, e eu vi lá no final, né, que é um peixe, né, feminino, né? Ela diz assim, tem um momento lá do filme que ela diz assim, continue a nadar, nadar, continue. Ou seja, para que o peixe que vem com ela acompanhando não desista. Não desista. Né? Mantenha a pegada, digamos assim, mantenha o hábito, né? Como costume, né, professor? Como estilo de vida, né? Com certeza. Como estilo de vida, eu acho interessante isso. E isso é tão importante porque, por mais que alguém seja batizado no Espírito Santo, como é o caso de Atos, se ele não desenvolver essa vida devocional, esse batismo não será mais perceptível na vida. Não vai ser mesmo. Né? Acaba definhando, né? Então o que a gente pode entender, professor, para esse nosso tópico 2, para a gente finalizar, que aquilo que começou em Pentecoste tem que continuar, ou em Atos, podemos assim dizer, em Atos 2, tem que continuar em Efésios 5. Exatamente. Senão, não tem como, né? Não tem como. Perfeito. Então aqui nós ficamos com o tópico 2 da lição. Tópico 3 da lição. Vigilantes contra a frieza espiritual. Professor Aldo, se há uma coisa que eu tenho que vigiar, é a minha vida, ao invés também de vigiar a vida dos outros. Por quê? Porque eu preciso dessa vigilância para que, como nós estávamos falando no tópico passado, e usando a analogia dos atletas de futebol, não deixar essa peteca cair, ou seja, esse enchimento recebido no batismo com o Espírito Santo, que ele possa continuar através do enchimento que Paulo fala em Efésios, que é o nosso ponto aqui. E dentro disso, Paulo dá como fruto ou resultado desse enchimento 3 coisas, professor Heraldo. Ele dá como um dos resultados, um dos frutos é o testemunho transbordante do cristão, que tem que ter. Porque como, professor Heraldo, ninguém consegue olhar dentro de mim o que está dentro, só vai se perceber por aquilo que eu pratico, que eu vivo, é por aí que você vai fazer uma leitura do que tem aqui dentro. Então, testemunho transbordante, e até que Paulo fala de uma carta lida pelo mundo, né? E a vida de gratidão e a submissão. Essa submissão é tanto a Deus, quanto também àqueles que estão liderando o povo de Deus, né? Obviamente, quando a gente chegar nessa questão da sujeição aí, que é a submissão, nós vamos poder ampliar mais o entendimento disso, para não deixar nenhuma dúvida. Mas, de início, professor Aldo, são esses os nossos 3 subtópicos aqui. Eu queria que o senhor entrasse logo nessa questão do testemunho transbordante. Então, nós temos o tópico 3, falando vigilantes contra a frieza, né? A frieza espiritual. Olha que a preocupação aqui interessante, né? E o subtópico fala sobre esse testemunho transbordante, né? É uma referência ao versículo 19, a gente já está vendo lá, professor Wilson. Mas aí me lembra, professor Wilson, uma citação do sábio Salomão, lá em Cantares 2,15, né? Sim. Ele fala algo lá interessante, e dentro da nova tradução da linguagem de hoje, né? O texto de Cantares 2,15 diz assim: peguem as raposas, apanem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor, né? É interessante que Salomão sabia da problemática, né, das raposas, e ele faz menção no diminutivo, dizendo, não são as grandes raposas, elas podem também causar dano, mas no momento, quem está causando dano à nossa vinha que está em flor, está no auge, digamos assim, né, professor Nilson?
são as Pequenas pequenas coisas pequenas graves, coisinhas. Quer dizer, que tem a sua gravidade, mas são pequenas. Que não vão sendo resolvidas. Não é isso que o crente vai deixando passar. E a gente tem a tendência de deixar passar aquilo que a gente considera pequeno. Se for grande, a gente já tem uma Perfeito. atenção. Mas se for pequeno... Então, essas coisas que vão minando, né, a santidade do crente, a comunhão do crente. E a gente está falando de frieza aqui no subtópico 2, né? Vigilantes contra a frieza espiritual. Então, essas coisas, né? Então, veja que Salomão tinha sabedoria, evidente, sabe disso, né? Que ele traz aqui uma espécie, se fosse uma linguagem moderna hoje, por exemplo, uma espécie de medida cautelar contra um problema, né? Vai lá e não deixa que aconteça, né? Sim. Então, ao tratar nesse tópico 3, nós estamos falando disso, né? O crente já conquistou algo, não ele por si só, né? Ele conquistou porque Cristo conquistou isso por nós, não é? Então nós já temos uma vida espiritual, digamos, professor Nilson, né? Mesmo quem não foi batizado, a gente sabe que tem a presença do Espírito Santo na vida, foi selado com o Espírito Santo, não é? Nós já temos essa conquista, né? Então, por que nós vamos vacilar? Por que nós vamos dar bobeira, né? Não podemos dar bobeira, porque a frieza, ela é, sem dúvida, um enorme problema. E Paulo, ao falar que nós necessitamos estar cheios do Espírito, professor Nilson, ele também vai nos recomendar aqui que não basta eu estar cheio do Espírito em mim mesmo. Porque quando ele fala de transbordamento, ele está falando de algo que tem que ser aflorado, que tem que ser manifestado inevitavelmente. É a ideia do que vai para fora. Não tem jeito, você interno, não pode ficar cheio, dizer, eu sou cheio do Espírito Santo e não viver uma vida prática que seja proveitosa para a igreja e para as pessoas que ainda não são crentes próximo a você. É incongruente isso, né? É como se Paulo estivesse dizendo, não casa, as coisas não estão batendo. Se você diz que é cheio e não vive essa vida, né, prática, né? Porque o transbordamento aqui, o versículo 19 vai ser muito claro em relação a isso, professor Nilson, para que a gente não tire de contexto, né? Sim. O versículo 19, porque aqui o 18, vou voltar no 18, o 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, nós já vimos isso, mas a recomendação positiva mas enchei-vos do Espírito. Acho interessante que na igreja as pessoas recortam bem aqui, né? E usam muitas vezes esse versículo aqui sozinho, né? Para promover batismo. Não está errado, mas veja que há um contexto, né? Imediato aqui que precisa ser levado em conta. Quando ele fala, mas enchei-vos do Espírito, e em seguida ele vai dizer, falando entre vós com salmos. Ele está falando aqui de comunhão. O crente precisa ter comunhão. É um dos sinais de transbordamento. Ele precisa ter comunhão, porque ele está dizendo aqui, falando entre vós com salmos, comunhão, e hinos e cânticos espirituais, não é isso? Comunhão. O crente precisa ter comunhão. Mas ele vai falar aqui de outra coisa, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aí ele vai falar de adoração. Então ele está falando de comunhão e está falando de adoração. Então Perfeito. Esse transbordamento aqui, professor Janilson, ele diz respeito exatamente a essa questão que nós estávamos tratando há pouco, né? O transbordamento aqui tem a ver com essa manifestação visível, né, de vida. Perfeito, professor Herói. Transbordamento não é o pular, correr, pular, dançar, cair não, né? Tem gente que fala transbordar isso, né? Eu falar em língua, profetizar, curar. Não, parece que Paulo está dizendo que não. Que o transbordar no Espírito, não é isso? Parte para outro tipo de demonstração, não esse necessariamente, né? Perfeito. Ainda que isso possa acontecer com forma instantânea, Sim. mas a constância na vida será isso que o senhor acabou de colocar. E aí, professor Heraldo, eu quero só pegar aqui o último ponto, o último parágrafo desse subtópico primeiro, que diz assim: os cânticos espirituais são palavras premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação, já que cantar é o falar com ritmo, né? Sim. Que contribui para a edificação, ele diz aqui, que poderoso por meio de edificação, que contribui para a glória de Deus. Porque qual é o destaque que eu quero falar? É justamente esse destaque pentecostal. Veja que aqui não é o cântico congregacional, mas é um louvor que vem de uma ação do Espírito Santo. Por isso que é a ideia dos cânticos espirituais. Por isso que Paulo fala aqui,
falando entre vós com salmos, hinos, que é o cântico, Ele separa, né? E cânticos espirituais. Ele separa, né? Então, o que é isso? Aí eu volto a reforçar um ponto que nós estamos reforçando na lição do número 7, que nós estudamos sobre a questão do culto. Então, perceba que o culto pentecostal no primeiro século era essencialmente pentecostal, porque havia esses cânticos espirituais. É só para dar esse reforço, para a gente entender. Dando continuidade aqui, dar graças em tudo, professorado, que é a ideia da gratidão. É óbvio que aqui Paulo, eu penso isso com muita serenidade e uma crença muito forte, que Paulo aqui de forma alguma estava pressupondo uma ideia de insensibilidade. Não é a ideia de que Deus nos guarde, né? Meu filho morreu, eu vou dar graças a Deus. Exatamente. Não é nada disso. Só pode ficar à vontade para entrar nesse ponto. Só, essa questão de dar graças a Deus, a gente precisa pegar o contexto, né? Dar graça aqui em tudo dentro desse contexto, né? Sim. Então veja, a gente não vê aqui em nenhum momento Paulo sinalizando, professor Nilson, ou dizendo que aqui significaria que o evangelho que nós temos que ensinar, ou que nós pregamos, é um evangelho, digamos assim, estoicista, né? Porque o estoicismo prega exatamente isso, a negação da dor, né? Estoicismo, para você que talvez não conheça, é uma corrente filosófica na época de Paulo, né? Perfeito. Exatamente. Porque às vezes fala exatamente o que está falando. Então, essa questão da insensibilidade que o professor Nilson falou aqui, né? E nós não somos estoicistas, né? Como se nós não estivéssemos nem aí para a dor, para o sofrimento, para as tragédias humanas. Não é isso, né? Quando Paulo fala que nós temos que dar graça em tudo, dentro desse contexto, professor Nilson, sobretudo lembrar, né, que o crente, quando ele é cheio do Espírito Santo, ao dar graça em tudo, pode também significar, professor Nilson, que esse crente ele não vê mais as coisas na vida dele, os acontecimentos na vida dele, sob a ótica particular, individualista e pessoal, não é? Ele passa a ver e observar as coisas que acontecem na vida, no mundo, com ele, com as pessoas, sob uma outra ótica. Perfeito, né? professor. Então ele vai buscar sempre a compreensão dos porquês da vida, buscar em Deus. E naturalmente, ao buscar em Deus a compreensão e a explicação das coisas, ele vai encontrar o quê? Consolo. Mesmo que os momentos sejam difíceis, ele vai encontrar consolo, né, professor Nilson? Ele vai encontrar consolo. Então, isso precisa ser colocado. Perfeito, professor. Eu até gosto de dar como exemplo isso, professor Aldo, que nós, cristãos, não olhamos para a vida como olha a pessoa que não teme a Deus. Não, eu sempre gosto de frisar isso muito na igreja, professor Aldo, quando estou falando que o crente, ele olha o mundo, ele olha a vida através das lentes da palavra de Deus. Porque se ele não olhar pelas lentes da palavra de Deus, aí acontece aquilo que a gente vê no mundo, o desespero. Né? A questão de o desespero chega a tal ponto que a pessoa quer dar cabo da vida, esse tipo de coisa. Eu digo assim, quem entende bem o evangelho e enxerga as coisas, por pior que seja, pelas lentes da palavra de Deus, não corre para a ponte para se jogar. Não, exatamente. Então a gente percebe que Paulo aqui, já no 19, quando eu falei agora, parte A, ele fala da comunhão do crente, na parte B ele fala da adoração a Deus, né? Perfeito. E no 20 ele vai falar sobre a gratidão. E é claro que Paulo aqui não está em nenhum momento insinuando que o louvor do crente deve ser um louvor incondicional, aquilo que o professor Luiz falou. Qual a lógica que o professor Luiz falou aqui? De repente você ter a perda de alguém e você louvar a Deus por isso, né? Não é por aí o caminho. Nós né? não estamos falando de que não possa haver louvores no funeral da pessoa. Não é isso. Mas da ideia de você agradecer por uma coisa que foi mal contra você. Perfeito. Você imaginou, por exemplo, um marido traído louvar a Deus por causa do adultério da esposa? Não faz menor sentido, né? Já pensou uma esposa que o marido, por exemplo, é um beberrão, né? Não é isso? Aí a pessoa vai louvar a Deus pela vida do marido que é um beberrão? Já pensou, de repente, que uma tragédia de um filho, por exemplo, se envolver com drogas, e os pais louvarem a Deus porque o filho está envolvido em droga? Não tem lógica. Não tem lógica. Então não é um louvor incondicional.
condicional. A gente precisa analisar exatamente isso. E entender em que contexto Paulo fala. Em que contexto Paulo fala como isso. o senhor acabou de colocar. Seguindo, professor Heraldo, aí nós temos a questão da sujeição aqui, né? O nosso comentarista diz assim: o quebrantamento e a humildade, que são provocados pelo Espírito, né? Já que nós estamos falando de alguém sobre o domínio do Espírito e não sobre o domínio do álcool. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito Santo. Já falamos que essa plenitude, eu penso que a explicação do pastor Silas Daniel sobre esse ponto é extremamente pertinente, correto, da conjugação do fruto e dos dons, né? De modo equilibrado. De modo equilibrado. E aí nós vamos entrar nessa submissão, que é natural, que a gente se submeta ao que a palavra de Deus diz e nos submeta àqueles que Deus colocou na frente do seu trabalho. Contudo, eu gostaria só de fazer uma reserva, professor Heraldo, que aqui serve aquilo para aquilo que se tem falado sobre a sujeição da esposa em relação ao marido. Essa sujeição, ela também não é cega. Está no capítulo 6 do próprio livro de Efésios, mais Quer adiante, dizer, né? exatamente, né? Exatamente. Eu penso, professor Heraldo, que essa sujeição, veja como Paulo aqui rapidamente começa, no versículo anterior, o nosso aqui, a nossa leitura bíblica em classe, começa no versículo 15. Mas E vai até o 20, né? E vai até o 20. E a sujeição está no 21. Exatamente. E aí, veja bem que antes dele entrar na questão familiar, ele começa dizendo, no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É um versículo de transição, É um né? versículo de transição. Aí ele vai exemplificar como é que essa submissão vai se manifestando na vida. Aí ele começa falando da vida conjugal. Então, Perfeito. esse é o ponto aqui. Esse é o ponto. Professor, Perfeito. Aí vai me lembrar, professor Janilson, que nós retratamos na época que nós estudamos a Carta aos Efésios, As né? cartas aos E Efésios. até fiz menção dessa citação do John Mackay, eu vou voltar a colocar ela aqui. Perfeito. Você me lembrou, até foi oportuno você tratar disso aí, que nós realmente tratamos desse assunto já em edições passadas, né? O John Mackay, ele diz assim: uma das maiores artimanhas do diabo é esvaziar o sentido das grandes palavras cristãs. Não é? Esvaziar o sentido, porque nós estamos tratando de sujeição, de submissão, e há uma contaminação hoje desse termo, né? Exatamente. Principalmente por causa do movimento feminista, esse tipo de coisa, Perfeito. né? Então a gente precisa desinfectar, né, a palavra Tá contaminada a palavra, e submissão hoje, né? O pastor HDL diz assim: submissão é uma palavra que está profundamente desgastada em nossos dias. E é óbvio que ele tem razão nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas entendem que se sujeitar ou se submeter é como se ele estivesse se inferiorizando. Se inferiorizando. E não é esse o conceito bíblico. Esse é um grande problema de Não é esse o muitas conceito. vezes com algumas esposas que têm sido muito impactadas por esse movimento feminista, por aquilo que esse movimento tem pregado e tem impactado vidas de esposa, e por isso tem desequilibrado os relacionamentos, Não, casamentos sem e tudo dúvida, mais. né? E o pastor Galera vai lembrar que submissão, na verdade, o próprio termo submissão, a etimologia significa colocar o ombro debaixo da missão do outro, né? Exatamente, que é a Sub ideia quer de dizer debaixo de uma missão, né? Embaixo de alguma missão, né? Perfeito, Eu me coloco junto com ele e vou caminhar Sustentando com ele. Perfeito, essa missão. Mas aí, professor Wilson, para a gente estar colocando a parte final, pelo menos da minha parte aqui, Sim. eu vou fazer uma citação do Erdmann. O Erdmann, ele faz uma citação interessante, porque essa submissão aqui, sujeição, tem a ver dentro também digamos assim, do contexto eclesiástico. Eclesiástico. Igreja, né? Esse é o ponto aqui. Esse é o ponto aqui. Então Nós vamos falamos da questão familiar para a gente Perfeito, reforçar o né? argumento, né? Para a gente tratar disso aqui com um pouco também, claro, a gente está tratando com seriedade sempre, mas muito mais ainda, para a gente tirar esse conceito errado de fervor espiritual, né? Nós estamos tratando sobre fervor espiritual aqui nessa lição, né? Ele vai fazer uma citação aqui interessante. Ele vai dizer aqui, professor Nilson, assim, ó: muitas pessoas acham que gritos de aleluia, cânticos emocionados e louvores em línguas mais ou menos estranhas são provas da plenitude do Espírito. Pode acontecer isso? Claro que sim, né? Mas veja o que ele está colocando. Porém, tudo isso pode, ele está dizendo pode, tá? Então veja que ele está criando uma possibilidade, né? Porém, tudo isso pode ser falso, enganoso e sem sentido. Aí ele continua. Ele diz assim: sujeição aos irmãos, comportamento modesto, humildade, docilidade, tolerância e brandura. Veja, ele diz:
são as provas evidentes do poder do Espírito. Perfeito. Eu acho assim fantástica a colocação dele. Reflete na vida aquilo que você diz do enchimento. Perfeitamente isso, né? Porque é claro, nós somos pentecostais e sabemos que as pessoas sim podem cantar, dar gritos de aleluia. Para nós isso não é cantar, nenhum problema. Cânticos emocionais, né? Louvores em línguas estranhas, Perfeito. sem nenhum problema. E isso faz parte do movimento pentecostal. Agora o que ele questiona espera lá, mas saindo desse momento, Como é o depois? como é o depois na vida diária? Esse crente, professor Janilson, ele é sujeito aos irmãos? O comportamento dele é modesto, né? Ele age com humildade, você vê docilidade nele, né? É um crente tolerante? É um crente brando? Não é? Então tudo que ele fez lá gritando, pulando, cantando, emocionado, na verdade não passa de falsidade, porque ali não houve realmente a transformação para efeito do verdadeiro fervor, né? Espiritual, professor Janilson. É um fervor não autêntico. Não autêntico, não autêntico. Professor, para a gente fechar esse pensamento e casar exatamente com isso que o senhor falou, reforçando a sua fala, o nosso subsídio da lição, o subsídio, melhor dizendo, subsídio da vida cristã, que você não tem na revista de aluno, mas tem na revista de professor, o subsídio usado para esse tópico é do livro Como Receber o Batismo no Espírito Santo, do Donald Gay, né? Eu acho que é Gay que fala aqui. Deve ser isso mesmo, né? E aí ele diz assim, ó: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, que é o versículo que nós estamos tratando agora há pouco aqui. Creio, diz ele, creio que a melhor prova de alguém estar cheio do Espírito Santo é o quebrantamento e a humildade, ou seja, que vai se refletir nessas práticas que o professor Heraldo acabou de colocar para nós. Então isso é a prova de que de fato há um enchimento do Espírito. Às vezes nós nos conformamos só com aquilo que nós vemos no momento do culto, né? Ver alguém pulando, saltando, talvez, falando em característico língua. do movimento pentecostal. É característico do movimento pentecostal. Claro Então, que tem umas meninices, mas isso é característico do sim, movimento perfeito, pentecostal. bem colocado, professor Heraldo. E então nós automaticamente entendemos, fulano está cheio do Espírito Santo. Mas eu acredito, meus irmãos, que a gente precisa, aquilo que alguém certa vez disse sobre avivamento, eu acho que cabe muito bem aqui. Alguém certa vez disse, professor Heraldo, que avivamento, quando a gente vê o mover de Deus na igreja, a gente geralmente tem o costume de dizer, houve um Pentecoste na igreja. Essa pessoa, esse autor, ele diz assim, não, calma, não seja precipitado, espere o outro dia, que aí você vai poder dizer se de fato houve um Pentecoste. Você está entendendo? Sim. Porque o outro dia vai refletir esse Pentecoste. O que ele quis dizer, professor Heraldo, é que esse mover que se restringe apenas ao momento do culto, quando acaba o culto, acaba esse mover, ele diz que esse mover é suspeito. É como se fosse um tanque, um tambor de água furado, né? Sim. Que encheu, mas tem um buraco aqui embaixo. Aí daqui a pouco está vazio. O que Daqui a pouco aconteceu? está vazio do mesmo Tem um defeito, jeito. né? Algum defeito tem. Bem colocado, professor. Então aqui é o mesmo ponto. É o mesmo ponto. Quando nós vemos essa manifestação, esse mover, essa espontaneidade na igreja, a gente precisa ter um pouco de cautela antes de dizer fulano está cheio. Espere mais algum tempo, que no convívio você vai ter mais certeza se ele realmente foi cheio ou se não. Amém, meus queridos? Então, para nós finalizarmos aqui a nossa lição, a nossa conclusão diz: o significado de encher-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. E é justamente a ideia do dons e frutos na mesma vida. E aí ele, continuando, dizendo assim, envolve todos os aspectos da vida. Acabamos de tratar isso. E aí ele diz, desde o culto no lar até, que aí nós entramos na questão da devoção, né, professor Heraldo? Sim. Desde o lar até o trabalho e sociedade. Que aí o que o professor Heraldo falou, bateu muito nisso, nessa tecla, no sentido de reforçar essa compreensão do fervor espiritual. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito. Mas Aí ele fecha. que é observando o testemunho e não do pular, não do agitar, né? É interessante Perfeito. isso aqui, muito bem colocado. Perfeito, professor. Então aqui nós encerramos o comentário da nossa lição. Pedimos para que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, isso nos ajuda e ajuda o vídeo a ganhar publicidade. Professor Heraldo. Muito bem, agradecer ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade, professor, de estarmos nessa aula aqui fantástica. Com certeza. É aquilo que o professor falou, compartilha aí, divulga esse trabalho, viu? Faça esse trabalho andar
poderá rodar aí por muitas redes sociais dos seus amigos, dos irmãos aí também. Né? Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.